E aí, pretos e pretas maravilhosos, eu aqui mais uma vez com Preto e Dinheiro, eu sou Isa Barros, gosto de falar de negócio e empreendedorismo, e se você gosta também, vai aproveitar, curtir e seguir a gente lá. E hoje a gente está com um convidado muito especial. E aí, você sabe qual que é o intuito do Preto e Dinheiro, né? Você sabe, né, Ed, o que que a gente quer fazer aqui? Ganhar dinheiro. É brincadeira. Gente, aqui a gente traz personalidades pretas de vários âmbitos profissionais diferentes para trocar ideia, para falar da nossa trajetória de uma perspectiva mais afrocentrada. E hoje a gente está com um convidado aqui que vai ser muito interessante o papo, afinal, né? Ele é palestrante. Ele é palestrante, gente, não só palestrante, ele tem ali outros serviços, mentorias e várias outras coisas, mas tem uma história de vida aqui que a gente estava conversando nos bastidores bem legal. Então eu convido a se apresentar, Leonardo Pio, é assim que eu posso chamar. Eu já quero saber a origem do nome, porque já surgiu aqui, já fiquei curiosa. Mas para a gente, eu faço uma dinâmicazinha para se apresentar. Tá Então bom? são Tá bom, três tá bom. perguntas. Quem que é Leonardo? Qual que é o maior sonho de Leonardo e onde ele quer se ver daqui a 5 anos? Rapaz, então primeiro, muito É, prazer estar logo aqui. na... Imagina, a gente que Já agradece o começa convite. assim É mesmo. isso. Então, quem é Leonardo? É, quem Eu que é sou Leonardo? muitos em um só, né? Vários papéis. Hoje eu sou pai de três. Nunca imaginei que ia ter três filhos. Dois são gêmeos, 4 anos, e um tem 4 meses, Benição. Então é Lucas, João Pedro e Benício. Sou marido de Flávia. Sou neto mais novo, sobrinho mais novo, filho caçula. Sou biomédico, filósofo, empresário, conteudista barra palestrante, sou atleta de jiu-jitsu, sou o cara que arregaça de comer doce, não bebo cerveja, não tomo nada com álcool. Enquanto a gente estava se encontrando, tomei um suco de limão. Tava pensando, sair daqui, eu vou comer tomar um caldo de cana. Geração saúde total, queria ser assim. E a gente tava tomando uma caipirinha disso aqui. Tudo Exato. bem, eu Tudo igual, respeito, era tudo com respeito. limão, gente. Então eu sou múltiplo, né? Onde eu quero estar daqui a alguns anos? Qual que é o seu maior sonho e como você se vê daqui a 5 anos, mais ou menos? Olha, maior sonho, eu tenho vários sonhos, né? Mas o Então, maiorzão, aquele lá que, caramba, se eu chegar ali é o. é o início de uma jornada sensacional, sim? Isso. Tá bom, Tô na minha era sensacional. tá. Eu tenho 38. Eu coloquei uma meta para comprar uma casa que para mim vai ser a casa dos sonhos, até os 40, assim. E é um bagulho bem significativo quando a gente fala de valores, assim. Uma vez eu entrei num condomínio na Zona Norte, minha esposa falou: é aqui que eu quero morar. E as casas ali, a mais barata, coisa de 3 milhões. Então é uma coisa bem significativa. É um sonho bem significativo. Mas a partir do momento que eu consegui entrar ali, falei, uau, tô no meu momento Incrível. incrível, incrível. E daqui a 5 anos eu quero estar nessa casa. Perfeito. Até antes um pouquinho, se Deus quiser. Perfeito. Então, gente, para começar, ele se apresentou aqui de maneira bem suave, mas agora eu quero saber como você chegou a conteudista e palestrante. E aí você pode contar a sua história, porque ele começa sendo biomédico, tá, gente? E filósofo, e aí, para entender essa jornada, só ele explicando. Vamos nessa. Me explica aí como é que foi. Depois eu falo do meu nome também, que assim, Ah, isso aí já tá aqui na minha lista de perguntas. Então vamos lá. É, eu sei da história da parte do meu pai. Da minha avó, eu vim entrevistar ela recentemente, da minha avó materna. Recentemente, há 2, 3 anos. Então, minha avó materna veio de Minas, não teve família, a mãe sumiu e ela foi escravizada recente. Minha avó nasceu em 1924. Foi escravizada por uma família, veio para São Paulo, conheceu o marido, teve que casar, adulterar a idade, ter uma a emancipação, enfim. Teve essa jornada da avó, que é minha avó Cida, que é viva até hoje, que 90 e poucos anos. Ela parou no 87. Ah, Então ela sim. sempre fala que tem Eu 87, né? parei já É, também de Ela já tem contar. 87 faz um bom minha tempo. avó também A parou. gente Vai escolhe, fazer uns 30 escolhe anos que a ela tem idade que 50. você gosta, por Tá exemplo, tudo bem, 30, e tá eu tudo bem, parei lá mesmo, tá tudo bem. né? Então tá bom ali. E aí, então, minha avó, por parte de mãe, por não ter muita referência, a gente não teve muita família dela, assim, até porque ela era Uhum. sozinha. Então, eu tenho mais referências e contatos da família do meu pai, e isso me direciona para a biomedicina. Então, os meus avós são filhos de pessoas escravizadas, a gente tem esse histórico disso, né? Até da minha bisavó. Então, eles entenderam logo cedo, principalmente por causa dessa matriarca, da minha bisavó Tana, Sebastiana, que juntos conseguiríamos muito mais, né?
Então, tradição da nossa família, domingo tá todo mundo junto. Foi assim Uma por um bom visão tempo. muito afrocentrada, né? Que É, é cria-se o filho em comunidade, todo mundo junto e a gente exato, chega mais longe. exato. Então era muito interessante que todo mundo, domingo todo mundo falava, mas vamos sair, cara, domingo eu tô com a minha família. Mas- E assim, a gente quebrava o pau, um dava dica na vida do outro, metia o dedo, sabia, orientava, mas todo mundo junto. Isso foi muito importante. E começou muito antes de eu existir. Então isso ajudou, por exemplo, o meu pai, é, começando dos mais velhos, né? O meu tio a se formar engenheiro agrônomo, o meu pai que queria fazer engenharia, esqueceu, passou o dia do vestibular e fez, aí ele não fez engenharia elétrica, fez eletrotécnica, ajudou o meu tio a ser cirurgião plástico, o irmão dele cirurgião bucomaxilo e o outro a ser pediatra. Então, nesses três, o pediatra, bucomaxilo e o cirurgião plástico, desde muito moleque, eu falei, eu quero ser cirurgião plástico. E eles foram criados basicamente por mulheres, então nossa família é Aham, matriarcal, mulheres muito fortes, bravas, assim, de direcionamento, você vai fazer isso. Era o tempo que as pessoas não tinham dúvida. aham. Carreira, você vai seguir no mundo funcionário público. Acabou. Ah, eu não, eu quero, não sei, não esquece. Tanto é que meu pai entrou na Eletropaulo, entrou na Light como estagiário e saiu gerente depois de 35 anos. O irmão dele entrou na Sabesp, Sabesp não, no Banespa, Uhum. Aham. depois virou Santander e ficou há 35 anos, 40 anos como agrônomo. Esses meus tios que são médicos, eles olharam para mim, achavam bonitinho eu falando que queria ser cirurgião plástico, falou, Léo, arregaça. Eu venho de uma situação de família de classe média para classe média alta, então eu sempre estudei, eu, as minhas primas, a gente sempre estudou nesse mundo de branco, de classe média alta, colégio particular. Eu só entrei uma vez em hospital público, porque uma vez eu me cortei e falei, puta, eu vou me virar sozinho, e levei até a bronca. Por que que você foi nesse hospital? Não sei o quê. Bom, esses meus tios fizeram escola pública, Botucatu e Vitória Espírito Santo, né? E eu falei, bom, eu também tenho que ir em escola pública enquanto universidade. Sim. Até porque um curso de medicina tava uma bica. Uhum. Eu já namorava, comecei a namorar, casei com a minha primeira namorada, tô 20 anos com essa mulher, acredita? 20 anos. E A história segue, né? Ele falou assim, mulheres, isso é uma referência de mulher negra, são mulheres fortes que direcionam, né, os filhos, que direcionam o marido, que direcionam tudo. Inclusive, assim, eu vi que você contando a história dos seus pais, você segue uma linha, né? 35 anos, ele 20 anos com a mesma mulher, então é, é mais ou menos isso. Então você é, começa e segue ali, porque é o caminho para você transformar a sua vida. é. E aí, comecei a namorar, minha esposa não tinha a mesma condição que eu, ela já começou a precisar trabalhar na faculdade e tal, e ela já tinha a grana dela, e eu ainda estava nesse negócio, saí da escola particular, fui pro cursinho, meu pai falou, relaxa, que eu vou pagar 5 anos de cursinho para você, essa é a média, Até você passar. até você passar. Só que aí eu tava num lance de que, pô, ela já saía, já tinha a grana dela, e eu, pô, pai, pai, pai. E pra ele tudo bem. Tanto é que eu lembro, eu tenho um irmão mais velho. A briga do meu irmão foi, pai, eu quero começar a trabalhar. Ele falou, não, você não precisa trabalhar, eu tô pagando tudo. E aí, nesse lance, eu falei, não, eu não vou ser que nem meu irmão, eu também, eu vou tentar a medicina. Eu fiquei 3 anos no cursinho, 3 anos. Eu passava em tudo. Eu passei em primeiro lugar na Universidade Mogi das Cruzes, eu passei em primeiro lugar em outros cursos, assim, Sim, curso que menos em não medicina. era o Menos em seu, O não medicina. era a que não sua era meta. medicina, eu passava. Uhum. E aí chegou uma hora que eu falei, não, eu preciso começar a trabalhar para ter minha grana, não dá mais para ter esse ficar negócio do pai, pai, pai. Aí meu pai deixou que eu trabalhasse e estudasse, né? Porque ele muito contra eu trabalhar. E aí eu falei, quer saber? Ai, dane-se, eu não aguento mais cursinho, tava de saco cheio. Sabe uma vida chata da escola, do cursinho para casa? Sim. Quem fica de saco cheio disso, né? Uma vida Não, tranquila. Se mas vamos arrependeu lá. depois quando os É, boletos chegaram? não, Exatamente. quando a gente fica mais velho, você lembra daquela vida e fala, não, não tava tão ruim assim, né? Não, da Mas, escola, e aí quando ele precisava de dinheiro, ele chamava o pai, ainda já tinha é, namorada, tava bem é, difícil a sua vida, viu? não, tava complicadíssima, complicadíssima. Não, mas vamos lá, eu como homem, eu posso falar que assim, não é tão, é péssimo, na verdade. Você tá namorando, tem que ficar pedindo dinheiro pro pai pra, sei lá, pra E qualquer o coisa, problema é do complicado. namorar ali, eu entendi que É, ela já tinha também. dinheiro, Já então estava muito assim, à frente, a Flávia já É, estava muito à frente de mim, muito livre, assim, nesse sentido, né? E muito independente. E eu, pô, pedindo dinheiro pro meu pai toda hora, eu falei, não, chega, eu preciso romper esse ciclo.
E aí eu fui lá para os telemarketings da vida e tal. E aí, em determinado momento, presta atenção nessa história. A mãe da minha namorada, mais conhecida como sogra, conseguiu um emprego numa multinacional, chamada Boa. Siemens, uma multinacional alemã. Aham, Sim. sei qual que é. E aí ela, sabendo que eu queria trabalhar, falou: Ó, eu vou te indicar aqui, você quer? Eu falei: Lógico que eu quero. E aí eu falei, foi no momento que eu falei: chega de medicina, esquece, tô de saco cheio. Descobri que tinha biomedicina, prestei o vestibular, passei assim. Era uma faculdade paga. Eu falei: eu vou pagar, antes que meu pai fale qualquer coisa, eu já vou atrás, vou me virar e vou pagar. Foi no mesmo momento que a sogra conseguiu essa oportunidade, você quer e me indicou, eu também entrei na Siemens. Fiquei lá por 6 anos. Meu pai falou: como é que você vai estudar e trabalhar? Eu falei: deixa, Que eu dou conta. que eu dou conta. E segui na Siemens, me formei. Não consegui atuar como biomédico. Uhum. Acho que nem você nem queria. Lá, Sabia que às vezes a gente, né, você é palestrante, você sabe, e que às vezes a gente tem um sabotador que não é o caminho que a gente vai seguir, e a gente às vezes não percebe, por exemplo, talvez se você fizesse medicina, tivesse passado numa federal e depois você desistisse da medicina, ia ser mais dolorido ter estudado 5 anos e ter desistido da medicina depois de 13 anos, sei lá, 12 anos, porque seriam 7 anos de medicina, 5 anos de medicina, mais residência. 2 anos de residência, mais os É. 5 anos que você se preparou e você chegou lá no final da jornada e falou, não quero isso não. É mais complicado. Normalmente, quando eu começo a pensar como poderia ser o meu destino se tivesse insistido na medicina, eu chego numa resposta que não vale a pena perder tempo com isso, porque não aconteceu. Aham. Ah, mas e se isso? Cara, É. vou me concentrar no que aconteceu de fato, nas oportunidades que eu consegui, nos acessos que eu consegui ter. Que eu aprendi uma coisa muito importante. Preto não tem oportunidade, tem acesso. Sim. Quando abrem pra gente, quando nos dão acesso, a gente Voa. arregaça, tá? Mas a gente não tem esse negócio de, oportunidade não é a palavra, mas quando a gente tem, o que que os brancos têm o tempo todo? Quando eles têm privilégios. Privilégios. Preto não tem privilégio. Que eu falava: pô, eu sou de classe média alta, eu tive muito privilégio. Esquece, não tem privilégio nenhum. A gente tem acesso. O privilégio é relativo, né? Eu lembro que eu citei isso uns episódios pra trás. Não lembro com o que a gente tava conversando. Que, sei lá, às vezes você ser um analista pleno numa multinacional X é uma coisa que as pessoas que talvez venham de uma realidade parecida com você vão admirar muito. E pra elas, você tá muito bem. Tipo, sei lá, você tá 5 anos como pleno, Mas mas existe uma é diferença isso. entre acesso e privilégio. Privilégio é, eu tenho um QI, que é quem indique, meu É, pai, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Acesso é, alguém me deu a abertura e eu vou ter que fazer o meu corre e provar que eu sou bom pra caramba. Então, a gente tem essa dificuldade, o pessoal, né, fala, não tem oportunidade, você não tem Não acesso. tem Às acesso. vezes as pessoas têm acesso, por exemplo, o pai dele podia facilitar financeiramente. Tem sim, pessoas pretas que não existem, o pai Sequer não tem consegue, acesso. sequer tem acesso e também esquece os privilégios, porque você não É, tem acesso, nem é, privilégio tem. exatamente. É que ter acesso também não implica que você vai ter privilégios, Exatamente. exato. né? Você vai ter que ralar duro e ainda ser olhado torto durante toda a sua jornada. E é importante dizer que privilégio é uma estrutura social, uma construção social. Construção essa que a gente não participa. Não chamaram a gente pra sentar Florestan na mesa. Fernandes, quando escreveu um livro, O Negro no Mundo dos Brancos, fala que esse jogo foi feito por eles para gozo deles. E aí eles são os brancos homens. A mulher branca entra nessa. Os homens pretos tentam, de algum jeito, se igualar ali ao que é a realidade de uma mulher branca. Agora, a mulher preta, essa sociedade Ainda não bem que foi você falou construída isso, para porque ela. todo mundo me pergunta, eu falo assim, o que que é? Eu tô no mercado financeiro, eu falo, existe o jogo, a mesa foi feita para homens héteros brancos sentar, tá? A mulher branca, ela é subcidadã desses homens, então ela pode lá estar como um coadjuvante. O homem preto tenta estar lá junto com a mulher branca no mesmo nível, e a mulher preta, ela é invisível. É isso. Se ela estivesse servindo o café, ela tem que servir silenciosamente para É ninguém isso. ver que ela está ali. Então, nessa mesa, nesse jogo, é muito cruel. Eu respondi a pergunta? De novo, o palestrante fala bastante. Eu sei, Ah, fala bastante. Então, aí, essa foi a filosofia, essa foi a medicina, biomedicina. A gente parou na É, biomedicina e eu quero saber, fez a biomedicina, não chegou a exercer, e aí como que vou fazer filosofia? 6 anos no meio corporativo ali. é, Mas era enquanto você estudava, né? é. Estava E aí, trabalhando. assim, dentro da Siemens, a empresa é segmentada. Tem a área de healthcare, que é a parte de saúde. Uhum. Sim. E aí, meu chefe falou: cara, você vai entrar aqui.
Eu trabalhava com logística. Tudo bem que era ar-condicionado e tal, mas você trabalha com logística e vai estudar, e tá estudando biomedicina num caso. Eu falei, não, aqui a empresa tem oportunidades, tem a parte de healthcare, eu vou tentar mudar. Não consegui. Quando tinha vaga, era para ser gerente de vendas e eu era administrativo. Sim. Ou então, tinha outra vaga que era para ser estagiário e eu já era, Já já tava era na lista, né? Não tinha como voltar. E aí teve um outro chefe que falou, cara, você não quer correr atrás dos seus sonhos? E eu falei, será? Abrir mão de multinacional? E tava no momento que sabe a namorada que já Aham. trabalhava desde a época da faculdade? Já tinha se formado, fez intercâmbio, já tava há 14 anos namorando com ela. Ela falou, ou a gente casa ou você me libera. Eu, te libera pra onde, mulher? Tá maluca? Peraí, vamos dar um jeito aqui, É, vamos organizada eu costumo brincar que foi o seguinte, eu tinha comprado meu primeiro carro zero, um Fiesta 1.4 preto, 4 portas, completaço, todo mundo em casa orgulhoso de mim. A namorada muito feliz, aí ela chegou pra mim, e assim, na casa da minha mãe, na casa dos meus pais, eu brinco que assim, você chega lá, estica o bracinho, ela põe uma pulseirinha VIP aqui, vai pro camarote. Cara, mãe, quero suco, suco de limão, suco de laranja ou suco de uva? Mãe, Bom quero um senso. bolinho. Recentemente eu fui descobrir que cachorro faz cocô e é você que limpa. Porque na casa da minha mãe, o cachorro tinha lá o cachorro, tava tudo limpo. Ou a gente tinha empregada, ou era a minha mãe que limpava. Porque eu, brincadeira, tô Né? Aham. exagerando, né? Mas pra vocês verem o nível de conforto que era em casa. E aí, esse dia a gente tava vendo filme, assim, Netflix, a Flávia tava deitada no meu peito, assim, e aí ela falou aquelas frases que eu nunca mais vou esquecer. Ela falou, amor, a gente precisa conversar. Eu falei, puta, ela vem. Ela falou, ó, na minha casa não dá mais, que tal a gente ter mais espaço? Meu coração fez pi. Falei, mais espaço? Sofá tão Mulher? confortável aqui, É, ó. Né? Só eu, nós eu falei, o que dois. que você tá querendo? Aí ela falou, não, porque preciso sair da casa da minha mãe, a gente precisa ter mais intimidade. Eu falei, calma, eu já sei o que você quer. Você quer sair da casa da sua mãe? Não tem problema. Aqui a casa da minha mãe é muito grande, tem uma edícula, um quartinho. Você pode falar, Leonardo, a gente precisa ter mais Ainda bem intimidade. que ela Você foi não bem direta, entendeu. deu vontade até de É, rir. Você fala, a pode gente precisa rir. ter mais. Não, a gente fica aqui na minha mãe mesmo, tá muito confortável. É. Vou abrir aqui um quartinho só pra A gente. vida tava boa pra mim, porque pensa, eu saí desse mundo de cursinho, entrei numa multinacional. PLR, 13º, Nossa, Sua mãe Preve-Siemens, servindo 3 tipos de suco diferente, pra que carro você vai zero ser? na garagem. lindo. Aí a mulher falou, a gente precisa ter nossa intimidade. Eu falei, calma. Eu falei, mãe, Né? vai dar uma voltinha. A Flávia, a gente tá... A gente tá querendo ter um momento de É, a intimidade. Flávia tá precisando, eu acho bom. Ela falou, Leonardo, para de ser besta. Eu quero ter meu canto, isso, aquilo, outro, não sei o que, blá, blá, blá. Qual é o lance? A Flávia veio Botou na parede e já era. total. Ela veio do intercâmbio, ela passou acho que um mês fora. Depois que você volta, tchau, é Também outra fiz vida. intercâmbio, É outra tá? vida. Não volta mais. Aí eu Você falei acha que as assim, pessoas que ficaram não evoluíram, só você. aí eu falei grosso, opa, falei, Flávia, você não quer o quê? Que a vida é assim? Comprar um apartamento não é fácil. Você tem que dar entrada, tem mensal, semestral, é Selic, isso, blá, blá, blá. E o problema é que a mulher manja de matemática pra cacete. Ela é formada em ciências atuariais. Ah, entendi. Pra quem não sabe, ciências atuariais é quando você contrata um seguro, quem faz o cálculo do seguro é o atuário. Uhum. Seguro de vida, seguro de carro. E ela manja de matemática pra caramba. E é safa, a mulher é safa. Eu Na falei, hora ó, respondeu, na cara. Eu e tem mais, a gente não tem nem a entrada pra dar nesse apartamento que você quer. Ela falou, vende o carro. Ela tava deitada no meu peito, ela levantou, Foi? ela deu 7 passos até a janela. Ela abriu a janela e falou assim: olha a nossa entrada aqui. Eu tinha pensado isso já no início. Já sou fã da Flávia. Flávia, você que vai assistir aqui, já sou sua fã. O que vocês acham que eu fiz? Vendeu o carro. Vendi o carro, não sou besta, porra. Lógico. Vamos pra cima. Vendi o carro. E nesse momento foi o seguinte. Então a gente. E foi assim também pra casar, viu? A gente foi no casamento de uma amiga, conhecemos uma assessora e tal, a gente tava meio obrigado e não sei o quê. Eu conheci a assessora do casamento. Eu falei, não, vamos lá conversar com a Ingrid e tal. E eu fui, tipo, eu vou dar uma segurada aqui, vamos maneirar. Sentamos à mesa? A assessora já falou, ó, tem um data E pra aí, maio, quando vai dia ser? não sei quanto. Exatamente. A assessora falou, e qual data? Eu falei, data do quê? Ela falou, Leonardo, Ué, ela falou, você tá fazendo o quê aqui? Eu falei, vim conversar. Ela falou, então eu também. Me É. dá uma data. Eu falei, mas calma. não, veja bem. Né? Aí a assessora abriu a agenda dela e falou, olha, maio é um mês legal pra casar, eu tenho um dia 19 de maio, um setembro que também é dia 23, escolhe um. Deu 3 opções. Aí você, O que você acha que eu fiz isso?
que Você você escolheu a fez? data lá na hora. Eu escolhi a data mais longe que eu consegui pensar sem gaguejar. Eu escolhi um negócio pra, tipo, 3 anos. Pá! Ela saiu de lá satisfeita, contou pra família, o tio dela me deu um conselho, ele olhou pra mim, olhou no meu olho e falou, negão, sabe qual é o problema de você marcar a data? Eu falei, não sei. Não Vai tá A ter que data fazendo cumprir. chega. sentido. A Você data tem, chega. você tem que cumprir. A data chega. E assim, então com as coisas com a Flávia foi sempre assim, no, vamos, bora. É ela que vai tocando e eu Uhum. vou correndo atrás, ali É. ela vai aceitando com algum consentimento ou não, e a gente vai tocando a vida. Então, pedi pra sair da Siemens e era um momento que eu tava muito assim, "Puta, por que que eu não tô conseguindo?" Até fui promovido, mas não tava feliz lá dentro. Então, a primeira coisa é, cara, faz sentido? No lugar que você tá, faz sentido? Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. O seu chefe tinha perguntado pra você se você não queria seguir os seus sonhos, né? Isso. Ali, eu imagino que tivesse, sei lá, um plano de carreira, feedbacks e tudo mais. Qual era o sonho que você expôs pra ele que ele falou, cara, você não quer seguir seu sonho? Trabalhar como biomédico. Trabalhar como biomédico Porque mesmo. Entendi. quando tinha as oportunidades lá na Siemens para ir para a área de healthcare, eu falava, Fernando, Amei o Pavan, trabalho eu nessa vou. área. Ou eles me indicavam, né? Só que não tava rolando. E ele falou, cara, Entendi. por enquanto você é novo, mas daqui a pouco o tempo passa. E aí eu comecei a me cobrar, porque não tava fazendo sentido mesmo eu trabalhar lá. Uhum. E assim, por mais que você não queira, o seu corpo fala, o nosso corpo fala, ele dá mensagens. Então eu tava num momento de grande estresse, eu tava pagando o casamento e o apartamento. Eu tinha 3 anos para pagar o O casamento. casamento. E mais já apartamento, que a Flávia também não vacila, não. É. A mulher é Quem ligeira. Já casa foram, quer foram viver casa. junto, né? Eu É. sou, não Puta, já conheço, eu sou fechamos, deu a fã. entrada, deu o carro de entrada Uhum. para pro apartamento. E aí eu comecei a ter sinais no meu corpo. Então eu tive pedra nos rins. Nossa. Fui 2 vezes no hospital, pedra nos rins. Aí uma vez todo mundo dá risada, eu tive crise de soluço. Eu fiquei soluçando por uma semana consecutiva. 2 vezes isso. Fui pro hospital. Que doideira. Aham. É, cara, é horrível, porque você não tem controle de nada. Eu tava na escada rolante do shopping, soluçando. Eu soltei um pum na cara da mulher, ela falou: você peidou na minha cara. Eu falei, moça, eu não tô controlando nem meu esfíncter. Eu tô É peidando, isso. eu tô soluçando demais. Aham. Todo mundo risava, não era legal. Cheguei no hospital, eu fui no São Camilo da Pompeia, aqui no bairro da Pompeia. Uhum. Aqui perto onde a gente Pertinho, tá. Aham. pertinho aqui. A médica falou: olha, tem duas hipóteses. Ou você tem problema cardíaco, você tá uma semana sem solução, é um sinal cardíaco, e a gente vai ter que fazer uma operação em Aham. você, ou você tá com um problema emocional muito grande. Cara, era problema emocional. Eu não estava feliz onde eu estava, mas eu entendi que para honrar os meus pais, para honrar a Flávia, porra, multinacional, e o salário nem era legal, viu? Nem era legal. Era mais falar, meu marido trabalha no multinacional, eu na multinacional, mas o meu salário era legal. Porque eu fiquei muito tempo meu chefe falando, não, puta, daqui a pouco você vai mudar, daqui a pouco você vai mudar. Seis Nunca anos assim, e mudava. não mudei, isso foi péssimo. Uhum. Depois de um tempo eu consegui ter essa visão. Então o meu corpo estava falando que aquilo não era legal para mim. Aí o meu chefe teve essa conversa comigo, eu conversei com a Flávia e falei, ó, seguinte, não tô feliz, eu quero sair da Siemens, quero ir atrás da biomedicina. Só que a gente tá pagando apartamento e o, e o É. casamento. E o casamento. E as Ela parcelas não, falou, não aguardam nada, né? ela falou, vamos pra cima. E foi assim até hoje. Aí eu fui pra uma empresa que tava, eu fiquei pouquíssimo tempo desempregado, sei lá, 4 meses no máximo. Uhum. Uma empresa que falou, a gente precisa de palestrante que seja da área da saúde. É isso que eu quero. Aí cheguei lá, era uma outra realidade, eu ser de uma multinacional alemã. O negócio é o seguinte, lá na Siemens se essa aqui não tá, essa cor não tá combinando com essa, troca na hora, não tem acordo. Trocou. Empresa alemã, com grana. Fui pra Aham. empresa menor. Falei, gente, aí vi tudo, sabe, cadeira um pouco meio estragado. Falei, onde eu fui me meter? Até eu entender que existe vida fora da Siemens. Muita gente que tá se agarrado, vive agarrado naquela oportunidade que ele tem, é uma empresa boa, não saiu daqui por nada e fica sofrendo. Cara, existe vida muito boa em outros lugares também. Sim. Só que você vai ter que se arriscar. Você vai ter que ali colocar o pé para Deus colocar o chão. E aí que tá, né? Essa visão, o medo segura muita gente, mesmo ela sofrendo muito, né? Não estando bem de saúde, mas ela está com o status de estar numa multinacional, mesmo ela, né? O medo faz você, e eu falo assim, a recompensa do você superar o medo é a sensação boa de superação que existe vida além daquilo. Existe. E assim, para empresa, é assim para relacionamento. Quantas pessoas não ficam presas num relacionamento que não é legal? Pô, mas eu já tô tanto tempo com essa pessoa, mas não tá te fazendo bem. O que que me espera? Eu não sei o que te espera. Mas eu sei que quando toda noite você pede para Oxalá, fala, me dá sabedoria. Você acha que ele vai te dar sabedoria? Ele te dá, ele te
coloca situações em que você precisa ser sábio. Você acha que ele vai te dar amor familiar? Ele te coloca situações que você precisa desenvolver o amor familiar. As Sim. coisas não vêm prontas, é você que tem que moldar, e foi isso que eu aprendi. Cheguei nessa empresa, entendi o que era ser um palestrante, no final tinha que fazer uma venda, e aí, em determinado momento, eu me entendi melhor palestrante do que vendedor. De novo, cheguei para a mulher, depois de uns 5, 6 anos nesse mercado e tal, falei, eu vou abrir minha empresa, porque eu não quero mais vender outra coisa senão o meu conhecimento. Nesse caso, nessa empresa, você fazia palestras voltadas para a área da saúde para vender um produto da empresa para outras empresas. Exatamente, porque a gente fazia uma venda pelo medo. A gente chegava lá e falava, puta, você tem filhos, já pensou sua mãe infarta, não sei o quê, e plano de saúde. É uma construção para a Nossa, pessoa chegar, nossa, o que que eu faço? Calma, Eu eu tenho a tenho a solução. solução dos seus problemas, tá aqui um livro de R$ 300. O nosso brasileiro não lê. spin todinho. Para que É, spin é uma técnica que hoje a gente joga a pessoa no buraco, né? Lá na é. depressão e fala, olha, vem aqui, você tá mal, mas eu tenho a solução para os seus problemas. Aí dá a mão pra pessoa e puxa ela de volta. Primeiro você derruba ela lá no buraco. É um pouco do que a estrutura faz com a gente de maneira social. Deixa a gente no abismo e fala, não, é meritocracia, se É. vira, se vira. Se E você aí não vem às vezes o consegue governo voar, com uma problema cota, seu. exatamente, com uma cota ou outra, o próprio governo que uma vez te colocou lá embaixo, fala, tá, tudo bem aqui, ó, tem uma cota. É. E aí você dá graças a Deus, obrigado que tem. Quando fez-se um planejamento para todo mundo, menos para nós. Teve leis que proibiram as pessoas negras de estudar depois da abolição. Sabe como É. se deu? Sabe como se Então, deu o né? processo para ser médico no Brasil? Primeiro que medicina nunca foi para todo mundo. Até hoje, Nunca, né? até Vamos ser hoje, bem não é para sinceros. todo mundo. Então, a primeira instituição que veio não foi nenhuma escola superior de medicina. Não foi faculdade, foi uma escola, desculpa, foi uma escola superior de medicina que não é faculdade, é uma escola. Aham. Todo mundo pode estudar lá? Não, Não, lógico que não, não. não, 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 não. Quem que pode estudar lá? Quem não é filho de escravizado. Ou seja, quem foi escravizado ou descendente, esquece. Isso foi uma maneira legal de falar, os pretos não podem estudar. Bom, sobram todos os brancos. Os brancos podem estudar? Não. Não. Veja bem, não é assim. Você é filho de quem? É só para homens. As mulheres, esquece. Bom, todos os homens podem estudar? Não. Como esse foi o modelo que veio da França, são todos os homens que soubessem falar francês e que tivessem bons relacionamentos sociais e pudessem pagar na época, por exemplo, 2.000 contos. Que eu não sei qual que é a grana Na correta. conversão, né? Aham. Então você veja que o branco de classe média, o pobre, tchau para você também, querido. É como se fosse preto para nós. Esquece. Então podia estudar quem falasse francês, quem tivesse bons relacionamentos sociais e grana para pagar. Depois disso veio a faculdade de medicina. Permaneceu a mesma coisa. As mulheres e os pretos não poderiam estudar. Só que isso não significa que a gente também não foi dando os nossos jeitos. Bom, desse tempo até 1986, quando teve de fato o fim da ditadura e o início de um governo não ditatorial, de uma república, Sim. a população não tinha acesso à saúde. Minha avó nasceu, falei para vocês, minha avó nasceu, aqui eu falei no começo que ela Era em vive nos 24. 87. Minha avó nasceu em 1924. A minha avó nasceu em 28. De 1924 até 1986, tem uma caminhada de quase 56, 60 anos, não é isso? Não sou bom em matemática, faz umas contas aí. 62. 62 anos. Como que a minha avó e a maioria da população se virava sem acesso a médico? Porque o SUS apareceu depois do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde veio em 86 Sim. e o SUS em 88. Como que a população fazia para ter acesso à saúde? Nunca fiz essa pergunta, mas já tomei muito chá e Então você respondeu. muita referência e muito banho de não sei o que lá, e coloca a folha em cima de um machucado aqui. Daí vem a nossa religião, religião de matriz africana, uma religião indígena, que curava a gente. A minha avó até hoje, se ela cair e machucar o pé, ela não vai no hospital, ela pega a erva de não sei o quê, Tem bababá, uma bababá, erva que você coloca assim em se vira. cima, É. que ela fica parecendo um creme depois que ela coloca em cima, Vários quente. recursos do índio e do africano. E aí o Tipo um seguinte, creme Nebacetim, tá ouvindo Nebacetim? Existe uma folha pra isso, que minha avó era fã de Nebacetim, porque ela dizia, é o lembra a seguinte, folha que ela pegava lá não sei onde, colocava em cima do machucado. eu vou contar um negócio que minha avó faz um chá, cara. Minha avó tem uma receita que ela contou recentemente pra gente. Pra curar tosse comprida, seja lá o que isso for. É da hora que ela tá com quantos anos?
Ela parou nos Ela, 87, mas a ela tá avó com tem. 87. Com certeza ela está com 87. Ela te contou isso faz o quê? Uns 3 anos por aí. É, cara, talvez Eu uns já ouvi 5 essa anos. expressão É tosse comprida engraçado, também. né? Cês- A vida toda ela guardou essa receita, só revelou agora. Sabe o que é isso? Tosse comprida. Você pega o cocô do cachorro bem sequinho, quando tá branco. Branco. Você já viu isso? Não. O cocô do cachorro quando tá ali, ó, no sol. Ah, o cocô do cachorro Cocô branco do eu já vi. cachorro. Tá. Cocô do cachorro, quando ele fica branco. O cocô Uhum. fica branco. Quando ele ficou branco, ela pega esse cocô, faz um chá Por isso que ela não deu a receita. Entendi. e dá pra você Tá tomar. explicado, tá Tá explicado. explicado. Tosse comprida. Qual que é a diferença da tosse curta pra tosse Eu comprida? não sei, é o olhar dela e ela fala: você vai tomar esse chazinho. É porque tem, quando diz que você tem a tosse mais longa, que dá naquela tuberculose, no mesmo, Eu sei que na na visão dela primeira. deve ser essa. Mas o chá só tem a receita agora exatamente porque não podia ser identificado. A minha E aí avó é essa. vai de alguma coisa da alimentação do cachorro, não é nem Meu do Deus. cocô Eu do não tô nem cachorro. aí. E Na aí- primeira arranhada de garganta que desce perto da sua avó, eu ia embora. Fácil. Fácil. Tô lá Agora no que almoço. você sabe a Engasguei receita. com suco. Valeu, gente. Agora que Obrigado. você sabe a receita. Por exemplo, eu tenho bastante renite, mas eu tomo chá de alho Hibiscos, sei lá. até hoje. Eu sinto que tá. Principalmente eu trabalho muito com a voz também. Então a garganta deu uma arranhada, é meu chazinho lá e é coisa que minha avó falava. E aí, pensando um pouco disso da que minha avó faz, são tecnologias sociais de sobrevivência. Uhum. Porque, do mesmo jeito que minha avó aproveitava ali o cocô do cachorro, fazer um chá, aproveitava outras ervas, a minha avó é a pessoa que, se você falar assim pra ela, não gosto de jiló, ela fala, ah, é? Fazer Ela um. pica o jiló em 1 bilhão de partes, mistura com isso, mistura com aquilo, faz o prato, dá pra você comer, você fala, nossa, que gostoso. E ela dá assim, ó, Você gostou? sabe que você gostou? Sabe o que você tá comendo? Jiló. Ela fez isso a vida toda e hoje eu consigo, com maturidade, eu consigo entender que é uma sobrevivência, que é uma tecnologia social, porque a minha avó não podia, assim como a maioria das mulheres pretas, viúvas ou que não tinham parceiro, não podia jogar comida fora. E ela tem isso até hoje. A comida está estragada, ela coloca na geladeira, fatia em 1 bilhão de partes e te serve aquilo, porque ela não tinha oportunidade de desperdiçar comida. Tamanha era a pobreza. Sim. Então, você vai se virando, você vai desenvolvendo tecnologias, porque fome não pode passar. Jogar comida fora é para pouco. Ah, vó, mas tá vencido aqui, ó, a gente viu a data. Meu querido, Que venceu o quê? Se liga. querido, exatamente, se Venceu liga. 2 dias, pelo amor de Deus. Dizem Por muito isso que ela isso falava é até muito hoje, relacionado à escassez, né? até hoje fala, vocês nasceram em berço de ouro. E eu nunca falo, pá, nasci em berço de ouro, minha avó é maluca. E ela já tinha um olhar muito à frente, comparado com a história dela e a minha. De fato, nascemos em Eu berço acho de que é ouro. assim com todo mundo, né? Que você contou que é o caçula, que foi o primeiro neto, né? Se não me engano. O primeiro. Não, ele foi o último. Sou o último, o neto de... O caçula geralmente É. falam que é um dos mais mimados, eu sou filho único, Mimado. é uma comparação parecida. Mimado igual. Sempre que eu falo que eu sou filho único, mimado, não sei o quê. Mas tem essa impressão, a galera mais velha da família sempre tem essa impressão dos mais jovens, vai. Não, a sua vida tá muito boa, porque na minha época, e Eu eu falo também isso falo a pro meu mesma irmão mais coisa. novo, gente. Deixa Pros a meus primos tecnologia mais novos, social pô, na tomar minha conta da época, gente. eu falo bastante isso Tem um com pouco coisa disso. de internet, né? Tipo, hoje tem Spotify, tem um Quando monte eu de cheguei na coisa aí. Eu internet já era tudo falo, mato. filho, tinha que É. baixar essas coisas aí. É. Você acha o quê? Que tinha Netflix lá em 90, 2000? Não tinha nada disso, não, filho. Você tinha que baixar o filme se você É. quiser. Aí, nossa, isso eu achava que era uma coisa muito difícil, mas aí quando eu comparo com a vida da galera mais velha da família, gente, É. não Não tem tinha na comparação. internet. Não tinha na internet. Como é que anda? Eu que não conheço São Paulo, como E é é que é uma. andar nessa cidade sem ter o GPS? Exato. Fala É pra uma mim, sabedoria que Ah, hoje em dia eu valorizo, porque entendeu? depois, quando eu fui ficando mais velho, eu fui entendendo, pô, como que minha mãe achava os lugares pra ela fazer entrevista? Que eu, qualquer lugar, eu meto o GPS, vem, acabou. Hoje em dia, né? Não, você manda o seu currículo online. Faz agora. Acha um É, lugar sem usar a pois internet. é. Aí minha, E minha, minha chega lá na mãe, entrevista. minha mãe, minha avó também, Mas, fizeram a mas, vida aqui em São Paulo assim. mas aí também é preciso ter alguns entendimentos de que, por exemplo, quando a gente não tinha o Waze e também não tinha muito aquele guia de mapas e tal, o nosso universo era menor. Há algumas décadas atrás, Campinas, a região de Campinas era considerada distante de São Paulo, uma coisa, olha, ele mora, você é da Zona Sul. O Uhum. Largo 13 de Maio era considerado quase uma outra cidade. Nossa, É, é. Porque
era muito difícil de chegar. Mas depois a gente vai se Sim. desenvolvendo, as coisas a tecnologia serve para facilitar a nossa vida, a tecnologia da época vai chegando. Campinas é ali. Eu vou hoje, moro em São Paulo, eu vou no dentista em Campinas. Legal você ter falado isso, porque eu sou de Brasília, e Brasília são, é o centro administrativo e tem cidades satélites. Então, todas as cidades são ligadas por alguma estrada-parque. Então, quem morava nas satélites era muito difícil chegar. Eles falavam assim: hoje tem uma estrada exclusiva, tipo Estrada Parque Taguatinga, estrutural que chega até lá e é muito rápido, 20, 30 minutos. Mas um dia eu me peguei pensando, falei, como que chegava lá sem essa estrada? Era muito mais difícil, Muito né? mais difícil o Muito mais acesso, muito mais difícil. difícil. Porque aí, se não tem estrada, não tem transporte público. Esquece, Aí esquece. você tem que fazer metade, aí eu fico zoando, você tem que andar metade, nadar um vale, você caminha não sei o quê, pega carona não sei aonde, e lá é cerradão, cerradão. Então é muito difícil. E isso faz esse movimento que teve, essa mudança, inclusive da internet, facilitar. E aí, né, não tem como nem comparar as gerações exatamente por isso. Lógico que a gente nasceu em berço de ouro, eu falo isso pro meu irmão, É, falei, né? na época a gente não tinha nem carro, hoje tem carro. Então, as coisas são muito mais fáceis para vocês, aí você fica assim, as pessoas são mais devagar para acessar as oportunidades e porque a gente tinha que ir mais rápido, porque era mais difícil de fazer todo esse caminho. Falando em caminhos e trajetórias, eu sei que a gente deu uma dispersada, mas foi muito boa, na verdade. Mas Mas eu agora eu queria sei de como é que é o saber. chá para tosse longa. Exato, Tosse né? comprida, Pra mim, tosse É tosse comprida, tosse comprida. comprida, que tosse né, a gente não comprida. sabe a metragem, mas é isso. Eu, É eu isso. falei, palestrante fala bastante. Eu não falei nem da origem do meu sobrenome Não, ainda. calma, Mas que essa pergunta aí, ainda tá aqui. dentro dessa trajetória, você estava contando como que você se identificou mais com o ramo de fazer palestra do que com a biomedicina em si e Isso. qualquer outra coisa que você estava fazendo no momento. Eu, eu Como que você notou isso? eu comecei a entender, eu gostei muito desse lance de estar cada dia numa empresa e quando você faz palestra, É não bom sei se já tiver, demais. é bom Nossa. demais, cara. Você passa por um momento assim, você vira um semideus, um semideus africano. Eu não gosto, não falo semideus grego, porque grego é muito eurocentrismo. É um Uhum. É. semideus africano, cara. As pessoas olham pra você e falam, E aí você aprende a gerar conexão, a ter engajamento, a ter direcionamento. Porque esse é o complicado do político. Quando você pensa assim, nossa, o cara é carismático, ele sabe direcionar as massas. Aquilo é treino. Aquilo tem intencionalidade, tem direcionamento de criar conexão nos primeiros minutos. A roupa tem que conversar com as pessoas, o relógio tem que conversar com as pessoas. Em determinado momento eu entendi que, sei lá, no dia, às vezes, meu, eu vi numa sequência muito grande de fazer palestras. Fazia palestra de manhã na obra, à tarde em empresa e depois à noite em escola. Então eu saí de uma situação de obra que eu tinha que conquistar aquelas pessoas ali, ia, por exemplo, lá na Jardim Botânico, na Rede Globo, na Sim. Globosat, falar com os caras com C-level. Como é que você conquista a atenção do cara que A está na galera da obra, da obra. construção civil, Uhum. e ao mesmo tempo do C-level ali? Então você vai entendendo como se comportar, você vai entendendo qual é a linguagem adequada, e isso te dá uma maleabilidade, você vai aprendendo a ter carisma. Carisma é uma habilidade treinada. Quando você Sim. vê o político que conversa com todo mundo, abraça todo mundo, ele não nasceu aqui. Não se trata de dom. Se trata de treino, de estratégia, direcionamento, intencionalidade. Para que a sua audiência faça o que você quiser. Criar Uhum. conexão, criou conexão. Preciso que vocês façam isso. Preciso que vocês vão para esse caminho. E aí, depois disso que eu comecei também a fazer a mentoria. Após ter muita. Eu fiz mais de 1.000 palestras, já falei com mais de 100.000 pessoas. A maior palestra que eu fiz tinham 8.000 pessoas. Como é que você controla 8.000 pessoas? Como é que você fala com 500 pessoas com um microfonezinho e uma caixa? Você precisa aprender estratégias de conexão. E eu aprendi isso na marra. Agradeço muito essa escola que eu tive de falar na obra, falar na escola, falar na empresa. Isso me ajudou muito. Uhum. E isso eu ajudo hoje, por exemplo, o cara que tem um gerente da empresa, diretor da empresa, e precisa falar para o time dele: eu preciso que vocês comprem a minha ideia. Às vezes o cara não consegue falar pra 15 pessoas que tá É, debaixo dele, vai e falar mais do que mais. comprar ideia, ele precisa ser um líder. E o que eu falo para todo mundo é: o bom líder é aquele que te elogia no público e corrige no privado. Isso eu aprendi na minha família. O meu pai e meu tio, então tem uma história. A gente se reúne todo mundo no domingo e tal. Aham. E o meu tio é aquele cara que gosta de todo mundo na casa dele, tá? Meu tio tem 4 filhas. Uhum. É uma loucura. Todo mundo. Aí você fala: puta, Pedro, eu não vou na sua casa. Puta, não tenho um lado que levar. Ele falou: não tô pedindo pra você levar nada, tô pedindo pra você vir na minha casa.
Ele é o cara acolhedor. Ele, pá, recebe todo mundo, deixa todo mundo muito à vontade. É muito gostoso estar lá com ele. Passei o domingo inteiro com o velho lá. Então a gente dá risada, não sei o quê, fala bobagem. Todo mundo pode ser quem você é ali. Ali é um espaço seguro. Aham. Tô indo embora no domingo, o velho segura na minha mão e fala assim: vem almoçar comigo na segunda. Ali se acende um farol amarelo e fala: eu tava com o homem o tempo Todo todo. ele não falou Não Ele tá me nada, falou chamando nada. pra. É, Ai, ai, me ai. chamou no particular. Aí vem com a atracada. Eu fui pra essa conversa e eu fui animado. Aí você pode falar, Leonardo, você tá muito louco. Você sabia que ele ia te dar uma catracada? Sabia. E você foi animado? Eu não disse que eu fui feliz por levar uma bronca. Eu fui é, animado porque eu sabia que eu ia sair daquela reunião melhor do que eu entrei. Isso é o que um líder faz. É isso que eu falo nas empresas. Você vai criar conexão com as pessoas, elogia. Puta, tô aqui, olha, sensacional, parabéns pelo seu trabalho. Você agregou muito desde que você chegou. Com as suas ideias, a gente teve um saving aí de 35%, que representa R$ 1 milhão. E com esse R$ 1 milhão, a gente conseguiu construir um novo prédio, ajudar a comunidade, pagar isso, pagar aquilo outro. Estou muito feliz. Quem não conhece a Isa, por favor, ó, Isa, levanta aqui, ó, aplausos para ela. Ela é do setor de finanças. Quem precisar, tá aqui. Você tá levantando a tá pessoa. levantando, você tá Entrando no fazendo setor. escada. E a hora que você precisa corrigir, você chama ela, seja um líder inspirador. Sim. E fala, porra, que cara, mas chama na moral, sabe? Líder inspirador é aquele que te inspira. Por vezes a gente tem aquele líder que é expirador, fala, puta que saco. E é O isso que eu cara chega ensino dando pros bom dia, já caras não quer É, mais. nas empresas, que eu fui aprendendo de forma inata, e depois eu falei, eu preciso estudar isso e criar um processo para que as pessoas consigam desenvolver essa conexão. Uhum. Porque todos os dias, querendo ou não querendo, a gente se vende. sim. A gente tem uma ideia para vender, tem um discurso para apresentar. Goste você ou não, seja você tímido ou não. E por vezes a gente não tem a segunda oportunidade para fazer uma boa apresentação. Faça isso bem de primeira. E é isso que eu ensino hoje na mentoria. Eu tenho 13 anos de palestras, passando em empresas diversas, falando com públicos diversos. E é isso que eu ensino a galera. Legal. Eu lembro que eu tinha comentado isso em um. Acho que foi até no primeiro episódio que já tá aí. Quem quiser assistir aí, assiste aí. Sobre palestra. Assiste aí. Sobre Assiste aí. palestra. Lembra que eu tinha falado no final que eu não lembro por que que a gente entrou nesse assunto, mas eu lembrei do meu tempo de escola, que por muitas vezes a gente, sei lá, você tava trocando ideia com seu coleguinha ali, conversando, dando risada, não sei o que. Tinha professoras que tinham a mania de chegar pro cara e falar, ah, que legal, você tá conversando, então você Então já vem sabe a explicar a matéria. matéria aqui na Vem frente. aqui explicar aqui na frente. Era tido isso como uma punição, na verdade, né? Você falar em público era como se fosse uma punição. Você falar Pode na ser, frente dos colegas, você lê um trecho pode do ser. livro ali. Eu concordo muito com você nesse sentido de que falar você está se vendendo, O tempo você todo. precisa aprender a falar, não O tem tempo todo. jeito. Não importa se você está numa entrevista, ou se você está apresentando alguma coisa na sua escola, ou se você foi colocado para falar na frente dos seus coleguinhas por uma punição. Não deveria ser uma punição, né? Deveria É, ser uma coisa que, pô, treinado, porque é, geralmente no mercado de trabalho você precisa falar. é que a punição, eu entendo, para esse caso, não se dar ao falar, se dar ao não saber falar. Porque você vai lá e você vai gaguejar. E isso destrói a sua autoridade. Então a professora quer dizer, você não sabe nada da matéria e está conversando por quê? É. Ela só quer ter uma exposição da sua figura. A professora corre o grande risco de você, de fato, saber explicar E falar até e falar melhor que bem. ela. E saber falar bem. Então, não, a moral da história é não estar em falar, estar em não saber falar. O que é o grande problema. Porque hoje, numa reunião, se você não está preparado e alguém te chama e você. Aí você passa vergonha tal qual você passou com a professora. Exato. E aí você passa a vez, porque, né, é uma empresa, E é aí, negócios e as coisas. essa construção de, sei lá, digamos gente, isso não é trauma meu não, tá? Só pra quem tá assistindo. Mas assim, o Chora cara não. que foi chamado ali e Chora não, gaguejou, chora não, os chora não. coleguinhas começou a zoar o cara ali. Isso, isso acaba ajudando a ele não saber, não querer aprender no futuro? Isso atrapalha na hora que ele vai, sei lá, fazer um curso de oratória, qualquer coisa, pra ele aprender a falar em público ou não? Olha, todo mundo tem um passado, todo mundo tem uma história. Essa história ajudou você a se formar até o momento que você está aqui. Quando a pessoa chega na minha mentoria, eu falo, não tem problema você não saber o que é um ethos, um logos e um pathos, não tem problema você não saber o que é uma linha mestra, criar um roteiro, como gerar conexão,
como ser a pessoa mais emocionalmente ativa do ambiente. Não tem problema. Essa foi sua história até aqui. Mas tem problema você sair daqui e Não não mudar essa. saber usar essas ferramentas a seu favor. Boa parte também dos exemplos que eu tenho hoje vem da minha família. Então, já falei do meu tio. O meu pai, por exemplo, é um cara que é o gerente minuto, gerente na hora. Meu pai foi, então, a vida toda gerente na Eletropaulo, que permitiu a gente ter uma vida muito confortável. E o que eu aprendi com meu pai e trouxe de lição para as palestras e para as pessoas é: você tem que fazer o negócio, faz na hora. O meu pai, se você ligar para ele e falar, pai, seu José Tadeu de Aguiar Pio, preciso que você compre para mim ou me ajude a, a contratar um caseiro porque eu comprei um sítio. Não é depois, depois eu vejo, vamos. É agora, é já. E o meu pai agia assim, dentro da empresa e fora da empresa. Uhum. Filho, eu quero que você faça isso. Ah, tá, depois eu vejo. Não, querido, não tem depois. É agora. É agora. As oportunidades que você tem para aproveitar quando você está se apresentando, não é agora. Ah, mas depois eu converso, depois eu crio conexão com ela, que é uma empresária. Então, depois eu tenho reunião, eu tenho outra coisa. E Valeu, aí vai obrigado. passando, vai passando, vai É passando. É realmente. agora. Eu acho que eu. Aprendi essa com meu pai, o gerente agora. E isso foi até um problema. Quando ele aposentou, ele ficava em casa. Minha mãe falava: seu pai deixou de ser gerente na Eletropaulo e virou gerente em casa e tá enchendo o saco. Mas é muito bom, porque eu lembrei de uma coisa que eu fazia no networking que eu tenho deixado de fazer. E quando eu vou sair da empresa e comecei a trabalhar por conta própria, eu ia fazer os networking. Então, tipo, a pessoa falava, me dá seu WhatsApp e tal. Eu já mandava mensagem. Ela aqui do meu lado. Eu falei, Ed, eu sou a É, Isa, te conheci no evento assim e tal. A gente pode se conectar nesse sentido. Até pra eu, quando for mandar mensagem pra ela depois, saber de O onde que veio essa histórico. lembrar quem que conexão e é. tudo mais. E hoje eu tô meio falha nisso, mas isso deu muito certo pra mim naqueles momentos. Eu fiz conhecer bastante gente e alcançar bastante coisa através desse networking. E era na hora. E a- Conheci Na na hora. hora, na hora, na hora, na hora. E muitas das coisas que a gente fizer na hora resolve muito lá na Esse frente. lance de, nossa, acabamos de nos conhecer. Pô, tá aqui meu cartão, né? Então vem no seu Instagram. Ah, vamos marcar um café. Não, não, não. Você tem a oportunidade de marcar um café, abre a sua agenda e fala: quando você tem livre? É na hora. Sim. Exatamente. Uma Gerente na prática. hora. É gerente na hora. Uma prática José que eu Tadeu de tenho Aguiar é Pio. isso. Essa foi o papai. Gente, a gente conversou de tudo agora, mas eu quero saber a origem do sobrenome, gente, Verdade, Pio. né? Ficou por Porque, último. né, Tá eu fazendo tempo. conheço o Padre Pio, né, na verdade, Então né? você já tá respondendo. Ah, Ô, tá louco. de brincadeira aqui com a minha cara. Fala de Então, novo. você falou que conhece quem? Padre Pio. Padre vem da onde? Pai, Padre tá Vai relacionado a qual instituição? da Igreja Igreja Católica. Católica. Até 13 de maio de 1888, a pessoa que era escravizada vinha para o Brasil, deixava de ser humano, virava uma mercadoria e tinha que ser batizado, registrado. Não poderia ter o nome dele de Congo Angola, Tinha que ter um nome tinha que ter um nome cristão. cristão. Ah, mas a gente é um país laico. É o caramba. não é. A Eu ainda igreja, não a conheci igreja esse país lá. corroborava isso daí. Aham, Pio tá ligado à igreja. Papa Pio XI, Pio XII. Aham. sim. Eu creio piamente, até uma redundância, porque eu pio, eu creio. Pio é o benevolente. Por isso o Papa Pio XI, benevolência. Sim. Quem comprou, escravizou a minha bisavó Tana, a avó Tana, que eu falei que era matriarca, quem escravizou, ela já nasceu na lei do ventre livre. Quem escravizou a mãe dela era alguma família Pio, no interior de Piracicaba, quer dizer, na região de Piracicaba, no interior de São Paulo, muito ligado à Igreja Católica. A Igreja Católica também serviu para colonizar as cidades, né? Sim. Sim. Então, a sociedade se Os fazia ao povos redor disso. originários também, todas as outras coisas também foram colonizadas Putz, pela igreja. muito orfanato ajudou as pessoas da época. Bom, então, chegamos no Brasil, perdemos nosso registro, é Pio. Pronto. Tá acabando o nosso tempo. Tá acabando o nosso tempo. Eu já chamei porque eu queria muito que 13 de você maio, respondesse. depois de 13 de maio de 88, a abolição da escravatura. Não precisava ter mais o registro católico, não era obrigatório, poderia seguir. Minha família seguiu, mas não quero seguir. Como que eu faço? Você tem que ter um nome, um sobrenome. Tem que ser católico. Aí vai dos santos, de Jesus, nascimento, bispo.
Então, vou dar um exemplo da minha família. Eu sou Leonardo Pio. Minha esposa é Flávia Gouveia dos Santos, que é o sobrenome do pai dela. O nome Sim, do pai dela é Iranilton, Bispo dos Santos. Bispo dos Santos é completamente ligado à Igreja Católica. sim, Não tem outra coisa senão a Igreja Católica. Então, é importante você saber o seu sobrenome, porque conta um pouco da história de onde você veio, de acordo do país. O mesmo se dá para o judeu, que é o cristão novo. Cristão novo é o judeu fugido da Alemanha, que foi para Portugal, e de Portugal veio para cá, e não podia ter o sobrenome. Então, por exemplo, eu sou Pereira, muito relacionado a árvores, sim, certo? Eu sou Tavares, que é a junção, pega a parte do hebraico ali, a primeira letra, o segundo e a última letra. Tavares significa terra longínqua. Eu vim de longe. De onde você veio? Ah, eu vim de terras longínquas. No aramaico, Tavares. Então eu sou Rodovia Raposo Tavares. Pereira, e por aí vai. É, você vê também o sobrenome da pessoa, diz também sobre a profissão que os antepassados dele seguiam. sim. Ferreira, trabalhava com os ferros ali, certo? E aí seguimos, eu sou Leonardo Pio, as pessoas por vezes, quando me anunciam, pensam que vai entrar um italiano, Pio, ah, ma che Pio! É, E aí eu tenho que dar no meio, fala para você que esperava um branco italiano de sobrenome Pio, saiba que o meu nome vem uma coisa terrível que é da escravização de pessoas humanas no Brasil. Eu sou resultado disso direto. As pessoas falam, ah, graças a Deus que acabou. Eu falei, não acabou, não acabou. não acabou, não acabou. Isso é verdade. Eu fiquei imaginando que seria da igreja e eu conheço alguns que é dos Anjos de Jesus e de outras, Nascimento, bispo, mas Pio não conhecia. Mas é aquela coisa, né? Você vai ter seu momento, a gente tá chegando ao fim. A conversa tá muito passa rápido. legal, muito pouco tempo para conversar. Ele tem assunto pra caramba, e conteúdo demais. A gente nem chegou a falar das palestras motivacionais dele, mas ele deu um spoilerzinho das mentorias que ele faz. Então, mas eu quero que você faça o seu merchan, seu momento, explique pra galera onde te encontrar, o que que você faz, e no final deixa um recado ali pra Não gente. Tá bom. esquece de deixar suas redes sociais aí também, pra É, galera te então, achar. então vamos começar por isso, né? Nas redes sociais você vai me achar como Leonardo Pio. No Instagram, no LinkedIn, e no Facebook, mas sempre Leonardo Pio. P-I-O, Pato Igreja Ovo. O que eu quero dizer é o seguinte, cara, você que tá me vendo, cada vez que você for fazer uma apresentação, se prepara antes. Seja uma apresentação para conhecer uma pessoa ou seja uma apresentação profissional, treina bastante. Você não vai ter uma segunda oportunidade com aquelas pessoas, e isso é fundamental. A minha mentoria é para ajudar as pessoas, para quem, puta, quero ser um palestrante, isso é uma coisa muito louca. Você é uma expert, você é um expert, as pessoas reconhecem essa figura de expert, de profissional, de autoridade em você e fala: "Vem pro meu evento". Aí você fala: "Ah, eu vou". Quanto que vai ter de cachê? Não, não, não. Veja bem, é de graça. Cara, não entrega de graça a única coisa que você tem para vender, que é o seu conhecimento, a sua jornada, a sua carreira. E percebendo que muitas pessoas falavam: "Ah, eu vou". Eu já fui muitas vezes essas pessoas, participar de summit, de RH, isso, aquilo, outro. E no evento que eu estava de graça, muita gente estava ganhando. Então hoje eu falo para as pessoas o seguinte, ó, você é um expert, você tem conteúdo para entregar, você tem uma carreira, uma jornada, não entrega isso de graça, vamos monetizar. Léo, não sei como monetizar. Na mentoria eu vou te ajudar a precificação, a posicionamento, a criar uma palestra. Por vezes eu crio a palestra para a pessoa, tem cara que é empresário, fala, puta, eu tô perdendo muitos convites, quer dizer, tô recusando muitos convites porque não tenho tempo de montar minha palestra e tenho um pouco de vergonha. Eu vou montar a sua palestra, vou treinar com você e vou te entregar ela pronta. E você não vai mais perder a oportunidade. Então, treina bastante, entende um negócio rapidinho. Toda apresentação vai passar por um caminho básico, que é a demonstração da sua autoridade. Então, eu tô aqui falando porque eu sou biomédico, porque eu fiz filosofia, porque eu tenho 13 anos. Isso me dá autoridade para falar. Esse é o ethos. O próximo passo, os dois próximos passos, chama logos e patos. O logos é fazer sentido na cabeça da pessoa. Então, quando você vai falar com um tomador de decisão, a gente sabe quem é essa pessoa. É o branco, cis, hétero. Ele quer saber de números. Você vai convencer essa pessoa a te ouvir pelos números. Olha, então eu estou falando de 13% da população, de 25 milhões de dólares, isso, aquilo. Apresenta números, porque contra números não tem argumentos. E o próximo passo é você tocar o coração dessas pessoas.
O caminho da apresentação bem-sucedida é passar pela cabeça, fazer sentido numericamente e depois no emocional. E aí você tem que ser a pessoa mais emocionalmente ativa daquela história, daquele espaço. O Yes We Can do Obama vem daí. Ele é a pessoa mais emocionalmente ativa e a pessoa mais emocionalmente ativa determina o tom emocional ou o tom afetivo dos demais. Sim. Tem uma pesquisa que mostrou o seguinte: se você pega 3 pessoas que não se conhecem e coloca num ambiente fechado, demora 2 minutos para a pessoa mais emocionalmente ativa determinar o tom emocional. Em banco, quando me chamam fazer palestra em banco, que é um ambiente agressivo pra caramba para vendas, o tom emocional é pra venda. Tem que vender, venda. Não vendeu, você é um lixo, você é um bosta. Por isso que tem muito burnout em banco. Puta, não aguento mais, é muita pressão, blá, 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 blá. Em outros lugares, o tom é vamos pra cima, vamos conseguir. Então a minha dica é, quando você for se apresentar, qual é a estratégia que você quer ter para apresentação? Você precisa que todo mundo seja pra cima? Você quer deixar todo mundo pensando? Você quer deixar todo mundo para baixo? Trabalhe de maneira intencional e estratégica. Seja você a pessoa mais emocionalmente ativa do ambiente. Tem esse caminho. Etos, logos e patos. Sua apresentação vai ser sucesso. É isso. Eu tive uma aula aqui agora. Eu sou a pessoa mais emocional em muitos dos momentos, e inclusive já sei disso, mas não sabia desses detalhes, e muito legal saber. Gente, a gente fica por aqui. Eu queria conversar mais e mais e mais. Eu já falei pra vocês, né? Qual que é as nossas redes? Onde é que as pessoas vão encontrar esse conteúdo, Ed? Bom, todas as redes sociais, basicamente, a gente está como @preto-dinheiro. No Instagram a gente está como podcast Preto Dinheiro, segue lá. Em breve vai ter mais atualizações aí no meu Instagram pessoal também, que é @eued, pode me seguir lá. Qual que é o seu, Isa? O meu é I Barros. Em todos os lugares você vai encontrar a Isa Barros. E aliás, gente, a gente já está lançando o nosso piloto e também nosso primeiro episódio. Então, já é para seguir, já é para curtir, já é para compartilhar, é comentar, seguir, acompanhar, que tá muito legal. O primeiro episódio a gente explica, né, o que que é, qual foi o intuito da gente fazer esse podcast. Então, você vai aprender um pouquinho sobre todo o histórico de Preto e Dinheiro. Sim, tem relação à música, mas também tem relação à história. E várias pessoas fantásticas que vão passar aqui nessa mesa. Ó, o que a Isa acabou de fazer é direcionamento e intencionalidade. Pode seguir, você vai seguir, é Isa Barros em todas as redes. Já pode seguir, já pode comentar. É isso que você tem que fazer com a sua audiência. É isso. Por favor, façam, tá? Não é eu que tô falando, não. Se Leonardo, você não falar, eles não vão fazer. As pessoas precisam de direcionamento. O que você quer que elas façam? Então fala, Ed. por favor, nos sigam nas redes sociais, sigam o canal, Qual principalmente é o o canal canal? do YouTube, @Preto Preto e Dinheiro. Dinheiro. YouTube e o Instagram. No Instagram é @podcast Preto e Dinheiro. Tem Facebook? Não temos Facebook, somente Instagram. Nos streamings, Spotify, Apple Podcasts e blá blá Também blá. tudo Preto e LinkedIn, você Dinheiro. tem E LinkedIn? tudo Preto Dinheiro. LinkedIn eu tenho também @eued. Todas as redes sociais são Tem que falar, você @eued. tem É que isso. dar direcionamento. Eu quero que você me siga aqui, 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 aqui. Eu quero que você faça isso. E agora eu quero que vocês sigam Leonardo Pio. Isso. Leonardo Pio em todas as redes sociais. Tudo. Sempre vai achar Leonardo Pio. É isso. Pio é pato, igreja ovo. P-I-O, sempre. Valeu. Muito obrigado pela Eu sua agradeço o convite. participação. Valeu. A gente vai te chamar para vir mais vezes. Obrigado. Foi uma Obrigadão. conversa maravilhosa, adorei. E é Tô isso aí. doida para conversar mais. E a gente fica por aqui. Vou deixar mais uma vez. Obrigado. Segue a gente, compartilha Isso. e, né? Vamos nessa, Ó, ganhar dinheiro. e tinha mais coisa pra falar. Nem falamos ainda da empresa, nem. Falei, Relaxa. palestrante fala bastante. Relaxa. A gente vai te chamar mais vezes aqui, Valeu. com certeza. Com certeza. Valeu, gente. Um Foi muito beijo. legal, cara. Um Valeu. beijo para vocês. Até o próximo episódio e tomem chás. Tchau. Ana, olha, não sei não.